Olá pessoal do Prevup, como a gente tinha combinado, hoje está vindo a resolução do terceiro SSA, tá? Eu já fiz do 1, do 2 e do 3. Esse é o processo seletivo do ano de 2019, tudo bem? A gente vai dar uma olhada nessa prova. Ela é uma prova do terceiro ano, então ela é um pouco mais ampla. É uma prova mais ampla. Ela envolve uma gama maior de conteúdos e em outros conteúdos ela tem um aprofundamento mais forte e a gente vai começar a entender essas nuances que vão aparecer nessas questões, tá? Em relação às questões, o 2 ele teve 2 questões anuladas, né? Mas esse 3 não, esse 3 está completo, a gente vai responder. E ele tem uma diferençazinha, que eram 2 questões, agora são 12, tudo bem? Então pode ser que a gente se alongue um pouquinho mais nesse vídeo, mas aí é questão disso aí mesmo. Eu quero tentar fazer o mais detalhado possível para que vocês consigam entender bem, tá bom? Então eu vou remover aqui a imagem para a gente começar a dar atenção a isso. Em relação à minha apresentação, vocês já têm conhecimento, né? Eu sou Anderson Rodrigo, eu sou especialista em estatística e tópicos de matemática, sou professor, sou docente nos cursos presenciais aqui, quando está disponível aqui na Erem José de Almeida Maciel, no polo de Pesqueira, tá bom? Então vamos começar. Primeira questão. Vê só, ele começa abordando da seguinte forma. Na cidade de Chove-Chuva, chove sempre 3 dias na semana, embora nunca chova 2 dias seguidos. A distribuição dos dias de chuva em cada semana é sempre a mesma. Por exemplo, se chove na segunda-feira, chove em todas as segundas do mês. De quantas maneiras diferentes pode ser a distribuição dos dias de chuva em uma semana típica? Então, qual é a mensagem que está querendo ser dita nessa questão? A gente está trabalhando, basicamente, com uma questão que, para resolvê-la, eu acredito que a melhor forma é montar uma tabela. A gente codifica os dias aqui e vai tentando imaginar as possíveis combinações. Tudo bem? Vejam só. Eu quero codificar dessa forma. Vejam, o mês ele sempre segue os mesmos dias de chuva na semana. Então a gente não precisa se preocupar com outros detalhes, com outras variações. Ele já garante que o mês faz isso. O mês tem a mesma configuração. Então o que a gente vai fazer? Eu vou codificar os dias da semana. Eu não vou colocar sábado, domingo ou tal. Eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Imagina que o meu 0 é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Tá bom? Então vamos pensar em quais são as possíveis combinações. Tá? Então vamos pensar no seguinte. Chove no dia 0. Isso aqui é de certeza. Chove de certeza no dia 0. Se chover no dia 0, vejam que nunca chove 2 dias seguidos. Ele deixa muito claro aqui, né? Ele deixa muito claro aqui. Embora nunca chova 2 dias seguidos. Ele deixa bem claro. Embora nunca chova 2 dias seguidos. Então essa é a nossa ideia. Vou colocar aqui de verde as possíveis combinações, tá? Pode chover no dia 0. Vamos dizer que chove no dia 0 e chove de certeza no dia 2, certo? No dia 2 vai chover de certeza. Quais são as outras opções que podem ocorrer? Pode chover no dia 4, pode chover no dia 5 ou pode chover no dia 6. Então eu tenho aqui, para essa linha aqui, eu tenho 3 combinações. Quais são essas combinações? Chove no dia 0, chove no dia 2 e chove no dia 4. Ou chove no dia 0. Eu vou colocar as combinações aqui embaixo, tá? Imagina que pode chover no dia 0, no dia 2 e no dia 4.
Pode chover no dia 0, no dia 2 e no dia 5. Pode chover no dia 0, no dia 2 e no dia 6. Tá? Essas são as minhas possíveis combinações. Agora, vamos imaginar que chova de certeza no dia 1. Ok? Vou dizer aqui, ó, de certeza chove no dia 1. Quais são as possíveis combinações para isso ocorrer? Imagina que chove no dia 1 e eu fixo aqui o dia 3, tá? Porque não pode chover 2 dias seguidos, né? Essa é a nossa lógica. Então pode chover no dia 1, no dia 3 e no dia 5. Pode chover no dia 1, no dia 3 ou no dia 6. Mas não pode chover no dia 1, no dia 3 e no dia 0, porque aí choveria 2 dias seguidos, que seria o dia 0 e dia 1. Então aqui a gente só tem as combinações 1, 3 e 4. 1, 3, perdão, gente. Só tem 1, 3 e 5. Ou a combinação 1, 3 e 6. Tá? Não tem mais do que essa. Se você pensar que chove no dia 2, eu quero mostrar para vocês, eu não vou me alongar, eu quero só que vocês façam uma reflexão. Se chover no dia 2, obrigatoriamente vamos fixar aqui o dia 4, certo? Então, quais são as opções que podem acontecer? Pode chover no dia 6 ou pode chover no dia 1. Mas eu quero que vocês percebam que essa combinação, vejam se não já aconteceu a combinação 0, 2 e 4. Olha lá aqui em cima, 0, 2 e 4. Pensa na combinação 2, 4 e 6. Olha ela aqui, ó, 2, 4 e 6. A gente já colocou essa combinação, tá? Então, o que a gente tá colocando, tá esboçando aqui, é que toda vez que você repensar isso aqui, vão se repetir essas opções aqui. Porque isso aqui, as sequências não importam, tá? O que importa pra gente, na verdade, são os próprios dias. Então, quais são as nossas opções? 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos pensar nessas outras possibilidades, tá? Olha só. Vamos pensar no dia 2, no dia 4 e no dia 6. Vejam que essa combinação a gente ainda não tem, né? Ó, 2, 4 e 6 a gente não tem ainda. Então, nós temos ainda combinação 2, 4 e 6. Pensando nessa nossa possibilidade, vejam a combinação aqui, ó, 1, 3 e 5, a gente já listou. 1, 3 e 6, listamos. Ok. 2, 4 e 6, vejam que a gente não tinha aqui, certo? 2, 4 e 6, aqui não pode de jeito nenhum. Então, vamos pensar que ela comece no dia 3, certo? Vamos pensar que ela comece no dia 3. A gente pode pensar também na possibilidade de ser 1, tá? 2, 4 e 6, perfeito. Vamos lá, próxima. Imagina que ela começa no dia 3. Vamos fixar dia 3 aqui. Fixo o dia 3, certo? Então, se chove no dia 3, vamos dizer que eu fixe aqui o dia 5. Então, quais são as nossas possibilidades? Chover em 3, 5 e 6 não vai poder. Então vai ter que ser 3, 5 e 0. É uma possibilidade. Ou 3, 5 e 1. Porque se for 3, 5 e 2, vai chover 2 dias seguidos. Isso não pode. Então, quais são as opções que eu tenho aqui? Vamos listar aqui o que é que a gente colocou. Só para fixar. 3, 5 e 0. Pensamos também em 3, 5 e 1. Só que percebam que 3, 5 e 1 e 1, 3 e 5 é o mesmo. Então, isso aqui, descarto. A partir daqui,
todos vão se repetir, tá? Então vejam que nós temos aqui 7 possibilidades de que aconteça isso aqui. Se a gente se alongar, vamos ver que todas as possíveis combinações vão se repetir, vão voltar para essa aqui. Tudo bem? Vamos ver questão número 14. Os pontos 3 e 2, 5 e 2 e 3 e 6 são vértices de um triângulo retângulo. Quais são os valores das medidas da hipotenusa e da área desse triângulo? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu subir um pouquinho aqui, pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um plano cartesiano aqui. Colocar um plano cartesiano. Ok. Deixa eu ver aqui. Ele vai até o 6, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou passar aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos tentar traçar os pontos, né? O ponto 3 e 2. Então, ele vai estar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ponto 3 e 2. Ele também tem um ponto 5 e 2. Então, ele vai estar aqui. Ponto 5 e 2. E o outro ponto é 3 e 6. Então, 1, 2, 3 e 6. Cinco e 3 e 2, 5 e 2, 3 e 6. Não, gente. O 3 já estava aqui, tá? Perdão. 3 e 6. Aqui. Então vejam que eu tenho um triângulo, né? De certa forma nós temos aqui um triângulo. Vou colocar aqui, não vai ficar muito certo não, mas identificamos que realmente é um triângulo e que ele é um triângulo retângulo. Facilmente a gente consegue identificar aqui. Percebam que esse lado, basta que para calcular esse lado, eu não preciso calcular na verdade, basta que eu veja aqui, ó, quantas casinhas ele andou, ó. 1, 2, 3, 4. Então esse lado mede 4. E aqui andou 1, 2. Então esse lado mede 2. Obviamente esse lado a gente pode dizer que mede x e partir para o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras vai dizer para a gente? Que x² é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então o nosso x² é igual a 16 mais 4. Nosso x² é igual a 20. Isso implica dizer que nosso x é a raiz quadrada de 20. Vamos fatorar o nosso 20 aqui. Por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, e o 5 só vai com ele mesmo. Então isso aqui vai ficar 2 raiz de 5. Então o meu x dá 2 raiz de 5. Isso aqui já é um dos itens que ele pediu, que é a hipotenusa. 2 raiz de 5. Se a gente olhasse aqui para as alternativas, nem precisava seguir, né? Porque o único que tem 2 raiz de 5 na hipotenusa é a letra C. Tá? Ó, 2 raiz de 5 apenas aqui. Mas vamos calcular a área também. A área é muito simples, né? Fazer o cálculo da área aqui. A área desse triângulo, base vezes altura sobre 2. A base é 2, a altura é 4, dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, só sobrou o próprio 4. Então, realmente, 2 raiz de 5 e 4 são as informações que nós estamos procurando, ok? Tranquilo, né? Questão 15. Questão 15, ela vai mexer com estatística. E é uma questão que ela pede um item de estatística e que a gente tem que mexer com várias medidas ao mesmo tempo. Olha só. A equipe de um posto de saúde montou o quadro ao lado para acompanhar o número de crianças vacinadas na primeira semana de junho deste ano. Buscando analisar a uniformidade desses dados, a gerente do posto solicitou à equipe o desvio padrão do número de crianças vacinadas.
de acordo com essas informações, aproximadamente, qual o valor do desvio padrão encontrado. Então, nosso desvio padrão, para calcular o desvio padrão, vamos lembrar, vamos colocar as fórmulas aqui. O desvio padrão, que é dado por sigma, ele é calculado, vou colocar aqui mais certinho, ele é calculado a partir da raiz quadrada da variância. E quem é a raiz quadrada da variância? E quem é a variância? Nesse caso nosso, seria a raiz quadrada de cada do somatório dos desvios. Então isso aqui seria o somatório desses desvios, com i indo de 1 até n. A coisa é bem feia a fórmula, né? Mas na verdade não é complicado. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular passo a passo essa questão. Eu vou subir tudo aqui, certo? E vou colocando os dados. Vocês peguem a tabelinha aqui, vejam os dados que estão. Então eu vou colocar aqui, ó, vê só. Vou deixar a tabela mostrando para a gente fazer. Primeiro passo, calcular a média aritmética, tá? Porque para calcular isso aqui eu preciso da média. Olha a média aqui aparecendo. Então eu preciso calcular a média. Então a média vai ser quem? A média para esses dados aqui vai ser 20 mais 15 mais 27 mais 14 mais 20 mais 30. Pronto, não preciso mais dos dados dessa tabela, só quando eu for marcar a opção. Então vamos lá, vamos calcular essa média aritmética. Vamos dividir isso aqui por quanto? Pelo total das observações, né? Nossas observações foram quantas, na verdade? Foram 6. Foram 6 dias observados. Quando eu faço essa soma aqui, ela vai dar 126. 126 dividido por 6 vai dar 21. Olha que beleza. Isso aqui é o meu x barra. X barra, quando vocês verem essa notação aqui, tanto faz ser em qualquer lugar, esse x barra indica pra gente média, tá? Média de amostra, certo? É uma média amostral. Média amostral, bom? Então, tendo a média, eu vou calcular quem agora? Minha variância. E a variância é a distância de cada elemento desse para a média. É o quadrado dessas distâncias. Então, ela é, ó, 20 menos 21 ao quadrado, mais 15 menos 21 ao quadrado, mais 27 menos 21 ao quadrado, mais 14 menos 21 ao quadrado, mais 20 menos 21 ao quadrado, mais 30 menos 21 ao quadrado. E eu vou dividir tudo isto, vou dividir tudo isso aqui por 6. Vou fazer aqui por 6. Vou fazer essa divisão por 6. É a média dos quadrados desses desvios médios, né? Porque quando a gente vai estudar medidas de variação, vocês viram desvio médio absoluto. Essa diferençazinha aqui é o desvio médio. O quadrado do desvio médio é justamente a variância, o somatório desses quadrados do desvio médio, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente faz esses cálculos aqui, vejam, 20 menos 21 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 15 menos 21 vai dar menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Mais 27 menos 21 dá 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 14 menos 21 dá menos 7. Menos 7 elevado ao quadrado, 49. Mais 20 menos 21 dá 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. E 30 menos 21 dá 9. 9 ao quadrado, 81. Vou pegar tudo isto aqui e dividir por 6.
Esse somatório aqui, ele dá 204. E quando eu dividir 204 por 6, eu vou encontrar como resultado o número 34. Olha que coisa. 34 é quem? É a minha variância. É a minha variância. Ou o meu sigma quadrado. Agora sim eu vou para a parte final da questão, que é calcular o desvio, que o desvio é justamente a raiz quadrada da variância, que é a raiz quadrada, minha variância deu 34, raiz quadrada de 34. O que eu queria que vocês percebessem é que a raiz quadrada de 34, ela não é um número muito legal de se fazer. Então a gente vai olhar para as alternativas para poder marcar. Percebam que a raiz de 34, ela está muito próxima, certo? Ela está muito próxima. Ela está próxima. Veja se vocês não concordam. A raiz de 36. Ela está extremamente próxima à raiz de 36, que é 6. Então eu vou procurar um número muito próximo a 36, a 6, na verdade, que seja menor que 6. Um número muito próximo de 6, mas que seja menor que 6. Quando a gente chega aqui, fielmente, a gente encontra aqui na letra E 5,83. Ou seja, é uma raiz que está muito próxima de 36, tá? 4,98 não estaria muito próximo. 5,93 realmente está bem em cima do 36, está bastante próximo, tá bom? Vejam como ela é uma questão que é muito fácil, na verdade, de ser resolvida, mas você precisa ter um arcabouço teórico, ter uma ideia teórica grande para poder sair dos emaranhados que ela vai trazer, tá certo? Beleza, né? Ótimo. Vamos para a segunda parte da prova. Questão número 15. Questão número 16, perdão. Vejam. Dois carros A e B se deslocam com velocidade constante em avenidas perpendiculares conforme a figura ao lado. O carro A se desloca a 30 km por hora e o carro B a 40. Nessas condições, qual a velocidade relativa entre os dois carros? Então, quer dizer, olha, o carro A, ele faz esse deslocamento. Deixa eu tentar fazer aqui com uma coisa mais retinha. O carro A, ele faz este deslocamento aqui. O A faz esse deslocamento e o carro B faz esse deslocamento. Ele me garante que é perpendicular esse trajeto deles. Então, o carro A se desloca a quanto? A 30 km por hora. E o carro B, que faz esse trajeto aqui, ele se desloca a 40 km por hora. Então ele pergunta qual a velocidade relativa. Gente, a velocidade relativa ela está em linha reta aqui, ó. Essa é a velocidade relativa. É quem vai fornecer para mim a velocidade relativa entre eles, tá? É até uma questão, ó. Essa aqui é a velocidade relativa, ela vai fornecer para mim. Então, eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho 30, eu tenho 40 e aqui eu tenho x. Teorema de Pitágoras. Se você lembrar dos ternos pitagóricos, você resolve essa questão de cara e vem aqui no 50. Porque realmente é um terno pitagórico, tá? 3, 4 e 5 é um terno pitagórico. Então, 30, 40 e 50 é um terno pitagórico também, porque eu estou apenas multiplicando por 10 todos os lados. Se não lembrar, faz o cálculo, tá? Faz o cálculo normal. X quadrado é igual a 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. Então, o meu x quadrado seria igual a 900 mais 1.600. O meu x quadrado seria 2.500. Então, o meu x seria a raiz quadrada de 2.500. Ora, raiz quadrada de 2.500, 50. Nesse caso, 50 km por hora.
porque eu estou sendo trabalhado uma velocidade. Tudo bem? Acho que fica tranquilo para a gente tentar entender a questão através desse viés, né? Ótimo. Vamos lá. Questão número 17 agora. Questão número 17, a gente vai ter que lembrar alguns conceitos básicos de geometria analítica. Vamos ter que lembrar um pouquinho de equação da reta, esses detalhes. Então vamos lá. Imagina que eu tenho uma reta, ele nomeou RS aqui sempre, então eu vou renomear como RS, mas pode ser qualquer reta com outros nomes, tá? Imagina que eu tenho a reta R com α1 x mais beta. O que é que eu estou dizendo? É a nossa reta R. Deixa eu escrever aqui melhor. Imagina que eu tenho a reta R de equação y igual a α1x mais beta 1. E eu tenho a reta S com a equação y igual a α2x mais beta 2. Vejam qual é a pergunta. Em qual das alternativas abaixo aparece um par de retas concorrentes? Um par de retas concorrentes. Então eu quero que sejam retas que, gente, a grosso modo eu vou colocar aqui um esboço qualquer. Eu quero retas que se cruzem, tá? Se é concorrente, eu quero uma reta que se cruze. Eu quero a garantia que essas retas se interceptem. Então vai existir algumas características para cada coeficiente deste. Vamos lembrar que esse alfa a gente chama de coeficiente angular e esse beta a gente chama de coeficiente linear. Existem situações. Quais são essas, Anderson? Vamos relembrar aqui. Se α1 for diferente de α2, quer dizer que essas retas se encontram. Então elas são concorrentes. É justamente o caso que eu estou procurando aqui, né? Se α1 for vezes α2, se eu multiplicar α1 e α2, e esse resultado dar menos 1, significa que elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Se α1 for igual a α2, então eu vou ter retas paralelas. Essa é a regra. Se eu tiver α1 igual a α2 e β1 igual a β2, então nesse caso eu tenho retas coincidentes. Retas coincidentes no sentido de dizer que elas vão coincidirem. Elas vão ter iguais, tá? Concorrentes, retas que se cruzam. Perpendiculares, retas que formam 90 graus. Retas paralelas, ou seja, que nunca se cruzam. E retas coincidentes são aquelas que uma vai ficar exatamente por cima da outra. Eu vou colocar de outra cor para ver se a gente consegue detalhar. Pronto, elas estão uma em cima da outra. Então elas são coincidentes. Então vamos verificar na letra A e na letra A. Esse par da letra A, eu vou ter que reescrever, tá? Eu vou ter que isolar o Y. Na verdade, essa é a minha ideia. Isolo o Y na alternativa. Então o que é que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui que foi um quadrinho só de revisão. Deixa eu colocar aqui. Que foi apenas uma revisãozinha aqui antes da gente... Achei importante fazer essa revisão antes da gente retomar nossas ideias aqui. Então vamos lá. Vamos ver na letra A. Se é na letra A, né? R é igual a 8x menos 4y mais 12 igual a 0. Trazer o y para cá vai ficar 4y igual a 8x mais 12. Se eu passar esse 4 dividindo, percebam que 8 dividido por 4 vai dar 2, e 12 dividido por 4 vai dar 3. Beleza, vamos ver a reta S. A reta S, ele diz que é 3x menos y menos 5 igual a 0. Percebam que levando o y para lá vai ficar y igual a 3x menos 5. Percebam que o alfa é quem aqui? O número que está, o coeficiente do x. Percebam que o meu alfa é 2
e aqui é 3. Quer dizer, o meu alfa 1 é diferente do meu alfa 2. Isso já me garantiu que elas são concorrentes. Tranquilamente, marquei a letra A, porque realmente essa aqui a gente ia ter que fazer desta forma. Tudo bem? Ok? Tranquilo, né? Vou tentar pensar agora nessa outra, que ela vai envolver geometria, tá? Vamos lá, questão número 18. Vou passar aqui um traço para a gente colocar aí embaixo, para não misturar, tá? Questão número 18. Questão número 18, olha só. 6 canos de mesmo diâmetro estão amarrados por uma fita, conforme mostra a figura ao lado. Se cada cano tem 10 centímetros de diâmetro, quanto mede o comprimento total da fita? Gente, esse tipo de questão aqui ele é muito clássico. Muito clássico. Eu tenho uma pilha, tá? De 3. Vejam, eu tenho 3 aqui. Eu vou circular, ó, 3 nas laterais, digamos, e por dentro eu tenho mais 3. O que isso significa? Significa que é como se eu pegasse uma tira dessa, cortasse o cano e amarrasse. Esse cano, quando eu soltasse, ia dar essa parte. Quando eu soltasse esse cano de cima, ele ia dar essa parte. Quando eu soltasse o cano aqui do lado, ele ia completar essa parte. Então, na verdade, é como se eu estivesse abrindo essas circunferências para que elas possam aparecer aqui. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui como comprimento, vamos relembrar que o comprimento da circunferência, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Ele pediu que eu considerasse π igual a 3. Só que percebam que esse comprimento vão ser 1, 2, 3 circunferências. Então, esse comprimento vai ser 3 vezes 2 vezes π, que é 3, vezes r. Olha, raio. Ele disse que o diâmetro é 10 centímetros, então quer dizer que o meu raio é 5. Então, esse comprimento vai ser 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 5 dá 90. Então, eu tenho um comprimento aqui de 90 centímetros. Tranquilamente, vamos aqui na letra E e marcamos. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá. Essa questão é bem clássica, né? Essa questão dessas correias aqui. Às vezes eles não falam de cano, mas falam de correias. Esse tipo de coisa, e a gente consegue resolver pensando nessa ideia, tá? Agora, ó. Ninguém sabe ao certo quando o dominó foi inventado e começou a ser jogado. Esse jogo é composto de peças retangulares formadas pela junção de 2 quadrados. Em cada quadrado existe a indicação de um número, representado por uma certa quantidade de bolinhas que variam de nenhuma a 6. O número total de combinações possíveis no dominó é de 28 peças, conforme a representação na figura ao lado. Retirando-se uma peça qualquer do jogo do dominó, qual a probabilidade de ao menos um dos números da face referida ser ímpar? Gente, vejam só, eu queria que a gente pensasse para resolver essa questão na ideia de evento complementar, porque vai dar menos trabalho para resolver. Percebam, imagina que eu tenho aqui um espaço amostral, tá? Um espaço amostral, eu tenho aqui, e aqui dentro eu tenho um evento A. Ou seja, o que eu quero investigar é o que está aqui dentro, né? Que é o que me interessa, são os eventos favoráveis. O que está aqui fora, para mim, é descartável. É descartável. Esse evento que está aqui fora, a gente indica em probabilidade A, C, ou seja, o complementar de A. Ou seja, o que não é A. O que não é A nessa história. E existe uma propriedade, um axioma de Kolmogorov, que ele vai dizer o seguinte, olha, a probabilidade do evento A acontecer é 1 menos a probabilidade do complementar desse cidadão acontecer. Então, o que ele está dizendo? Olha, a probabilidade
por exemplo, vamos supor que o evento A fosse ganhar na Mega Sena. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 1 menos a probabilidade de você não ganhar na Mega Sena. E isso é uma ideia que eu acho que é aceitável para a gente pensar. Então eu vou fazer o 19 dessa forma. Vou pensar desse jeito aqui, tá? Eu vou definir o meu evento A como se fosse pelo menos um ímpar. Pelo menos um número ímpar. E o meu A complementar qual é? De eu pegar a peça e não ter nenhum ímpar. Aí eu vou investigar no dominó. Aqui ele colocou todos os dominós, bonitinho, tudo mais, beleza. E a gente pensou fácil, né? Nessa ideia. O dominó tem 28 peças, blá blá blá. A gente conhece. Se não tivesse desenhado, a gente ia ter que pensar. E é isso que eu vou trabalhar no cenário. Vamos imaginar que não tem o dominó desenhado, eu não vou ver as peças. Então como é que se constitui o dominó? O dominó é sempre uma combinação de uma peça com a outra, né? Percebam que os elementos de um espaço amostral desse dominó são os números que variam de 0 a 6. Então, quais são as combinações que a gente tem? Olha, eu vou investigar esse caso aqui, de não ter nenhum ímpar. Nenhum deles pode ser ímpar. Então eu vou começar investigando este caso em específico, em particular. Vocês sabem que uma peça de dominó é uma combinação de dois números, né? Então quais são as combinações de 0 a 6, tomados 2 a 2, que não seja nenhum ímpar? Então eu vou pensar 0 com 0, 0 com 2, 0 com 4, 0 com 6. 2 com 0, 2 com 2, 2 com 4, 2 com 6. 4 com 0, 4 com 2, 4 com 4, 4 com 6. 6 com 0, 6 com 2, 6 com 4, 6 com 6. Aí você vai dizer, beleza, Anderson, é só contar aqui. Não, não é. Porque você já viu uma peça, por exemplo, com um duque e um branco e um duque ser diferente, tá duplicada essa peça? Não. Quer dizer, duque com branco e branco com duque são a mesma peça, tá? Então, eu tenho que eliminar as repetições. Quem seriam as nossas repetições aqui aparecendo? Essas todas têm. Mas, ó, branco com duque e duque com branco é a mesma peça, então elimina. Beleza. Quadra com branco é o mesmo que branco com quadra. Elimina. Quadra com duque é o mesmo que duque com quadra. Elimina. Esqueci o 6 agora, não veio na minha cabeça. Mas 6 com 0 e 0 com 6 é a mesma coisa. 6 com 2 e 2 com 6 é a mesma coisa. 6 com 4 e 4 com 6 é a mesma coisa. Então o que é que sobrou para mim? Sem as repetições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a probabilidade de não sair nenhum ímpar são quantas? 10 em 28. Porque são 28 peças e tem 10 que não tem nenhum ímpar. Então a probabilidade de sair pelo menos um ímpar seria quem? 1 menos 10 sobre 28. Ou seja, 1 menos a probabilidade de não sair nenhum ímpar. Isso aqui é muito fácil, né? 28 vezes 1 dá 28. Isso aqui é 28 menos 10 sobre 28. Isso aqui vai dar 18 sobre 28. A gente pode fazer uma simplificação, né? Se a gente fizer uma simplificação por 2, então 18 por 2 dá 9, 28 por 2 dá 14. 9 sobre 14. Quando a gente vier aqui, exatamente
A letra D nos aguarda. 9/14. Eu estou me estendendo um pouquinho mais porque eu estou tentando detalhar a situação por inteiro, tá? E tentar explicar de onde está vindo a minha estratégia. Por isso que a gente está demorando um pouco mais, está se arrastando um pouco mais nessas questões. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 20. Seja f de x uma função real representada pelo gráfico a seguir, é correto afirmar que a função y igual a f de x menos a, sendo a maior que zero, representada no gráfico a seguir, representa que tipo de transformação na função original y igual a f de x? Gente, percebe? Olha essa função, olha a concavidade, ela mudou, as concavidades não mudou. O que ela mudou? Vejam, percebam apenas uma coisa. Ela passou, aqui em cima, ela passou no 5. Olha só. Ela passou no 5. Aqui embaixo ela passou no 4. É como se ela tivesse feito esse movimento aqui. Esse movimento horizontal a gente vai chamar de translação do gráfico. Então é um gráfico que está fazendo translação. Então ela faz translação no eixo X. Então ela é uma translação de A no eixo X. Ela é uma questão apenas conceitual, tá? E eu quero que vocês percebam que é uma translação, porque imagina aqui que eu estou trabalhando com a f de x igual a x mais b. Vou pensar numa função afim, tá? E aí eu faço uma translação, eu faço uma f de x menos k. Então o que é que acontece? No lugar do x vai ficar x menos k. Então fica x menos k mais b. Se eu fizer uma distributiva aqui, fica ax menos ak mais b. E eu não sei se vocês percebem que ak, esse menos ak é um número. É a constante que eu estou utilizando para trabalhar. Então o que ela está mexendo? Ela está mexendo justamente nessa transição aqui. Ela está mexendo aqui. Tudo bem? Foi isso que eu tentei explanar para vocês. Questão número 21. Para saldar suas dívidas, Antônio resolveu pedir empréstimo a uma empresa de crédito que cobra taxa de 1% ao mês em regime de juro composto. Retirou a quantia de 5.000 para ser quitada no final de um semestre. Quanto aos juros, aproximadamente, essa empresa recebeu. Essa questão é muito simples. Basta a gente lembrar do juro composto, que é juro sobre juro. Então, o montante é capital, que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, esse montante vai ser de 5.000. 1 mais a I, que é 1% ao mês. Percebam que ela já combina... Perdão, gente. Ela já combina com o tempo, semestre. Um semestre são 6 meses. E 1% é a mesma coisa dividir 1 por 100, dá 0,01 elevado a 6. Esse montante ao final, ele dá 5.000 multiplicado por 1,06, 15/2015. Esse montante dá R$ 5.307,60 aproximadamente. Só que vamos lembrar que montante ele já é quem? Capital mais os juros. Então, se eu tenho um montante de 5.307 e eu tenho um capital de 5.000 mais os juros. Então, esses juros meu vai ser 5.307 menos 5.000. Vai ser aproximadamente R$307. Letra B. Era só não confundir, tá, gente? Só não confundir que aqui você está calculando o montante, não os juros. Tá bom? Questão 22. Um designer construiu a logomarca de uma empresa de construção civil apresentada a seguir.
Com base na junção do gráfico de duas funções trigonométricas, quais as funções utilizadas por esse design na construção da plataforma? Percebam. Olha, gente, função trigonométrica é um assunto batido todo ano no SSA 3. Ele é batido mesmo. Todo ano tem questão de trigonometria. Então é bom ficar afiado com função trigonométrica. A forma geral de uma função trigonométrica, vou colocar aqui questão 22, é f de x igual a mais b vezes a função trigonométrica de cx mais d. E quando a gente percebe aqui, vejam só, vamos imaginar só esse gráfico da parte de cima, tá? Ele começa aqui e termina aqui. Vamos olhar agora para o de baixo. Ele começa e termina no mesmo ponto que o de cima. Qual é a única coisa que está fazendo? Imagina que eu tenho um plano cartesiano. Vamos imaginar que eu tenho um plano cartesiano imaginário aqui. Aqui e aqui. Tá? Tem um plano cartesiano imaginário. Percebam que o que está acontecendo aqui? Essa função, o comportamento dela está dessa forma. Ó. Acompanha comigo. Ela está por aqui. E a outra está por cima. O que aconteceu? Ela apenas esticou. Ela foi esticada. E vocês sabem que isso aqui, ó, essa função ela pega aqui e aqui, mais ou menos. Essa função ela pega, essa função de baixo, ela pegaria mais ou menos aqui e aqui. Então o que está mudando na verdade? Na verdade está mudando isso aqui, gente, ó. Essa aqui é a função de baixo e essa aqui é a função de cima, que eu vou colocar de amarelo. O que ela fez? Ela esticou, ela aumentou quem? O período dela, que é justamente esse cidadão aqui, ó, que multiplica a função trigonométrica. Vejam que não mudou a função trigonométrica. Elas começam e terminam no mesmo ponto, elas têm o mesmo comportamento assintótico aqui. Então, olhando para cá, a única coisa que mudou foi que uma esticou. Então, elas têm que ser a mesma função. Aqui eu tenho seno e cosseno, já descarta. Cosseno e cosseno pode ser, mas olha, menos 1 sobre 2, opa... Ela foi espelhada, a concavidade dela mudou, porque ela só seria espelhada se ela fizesse esse desenho aqui. Tá assim, então agora ela faz isso. Ela fez isso? Ela não fez, então não pode ser negativo, descarta. Funções diferentes, descarta. Funções diferentes, descarta. A única que se encaixa nessa nossa característica é a letra E. Vejam que ela mantém a mesma função, e a única coisa que mudou foi que aqui tinha um 1, e aqui tem 1 sobre 2. E é justamente isso. Quando o B está entre 0 e 1, ela estica. Essa é uma característica que é da função trigonométrica. Tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nas funções gerais. Eu coloquei uma aula de função trigonométrica, eu enviei uma aula dessas funções, eu recomendaria que vocês dessem uma passada para olhar lá, tá bom? Vamos para as duas últimas, questões 23 e 24. Questão 23 ela é bastante longa, porque ela envolve uma manipulação forte de alguns conceitos de geometria. Então vamos lá. Olha só, se considerarmos um quadrado de lados de medida A, qual será a área de um triângulo equilátero formado cujos lados das medidas são do mesmo valor da diagonal do quadrado? Se vocês lembrarem, a diagonal de um quadrado é... Imagina que eu tenho aqui um quadrado. Tem um quadrado do lado A. Se você lembrar, a diagonal dele é isso aqui, tá? É essa parte vermelha aqui. Se é um quadrado de lado A, quer dizer que aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A, mede A. Que tudo igual, né? Se você lembrar da fórmula, a fórmula da diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Isso aqui é básico. L raiz de 2.
Aí você vai dizer, ah, Anderson, mas olha, eu não lembrei, cara. Eu não lembro da fórmula. Remove isso aqui e calcula como se fosse um triângulo retângulo. Que eu tenho lado A, e aqui eu tenho uma D, que é a diagonal que eu não conheço. Então vamos calcular. D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. O meu D é a raiz quadrada de 2A ao quadrado. O meu D é raiz quadrada de A ao quadrado é A. E a raiz de 2 eu mantenho. Olha aqui, achei. Minha diagonal é a raiz de 2. Só que agora ele quer um triângulo equilátero. Não sei se vai ficar muito equilátero esse aqui não, mas pensa que é um equilátero. Ou seja, ele tem todas as medidas iguais. Então ele tem sempre A. Ele tem sempre aqui A raiz de 2. A raiz de 2 e A raiz de 2. É equilátero, todas as medidas foram ditas que tem que ser igual a diagonal desse quadrado, tudo bem, até aí tudo ok. Só que ele quer a área é base vezes a altura dividido por 2, só que eu tô sem a altura. Tô sem a altura dele. Se você lembrar da fórmula, beleza. Não lembrar, de novo, teorema de Pitágoras. Remove aqui, ó. A gente vai ter um triângulo retângulo de lados a raiz de 2. A raiz de 2 sobre 2, tá? Porque tá dividindo na metade aqui a altura. E aqui eu tenho um H, que é a minha altura. Agora eu vou fazer o cálculo. Puxando aqui pra gente fazer o cálculo. Rapidinho a gente encontra, ó. A raiz de 2 ao quadrado, porque é o quadrado da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então o que é que a gente vai ter aqui? Estou fazendo bem detalhado, tá, gente? Passo a passo, imaginando que vocês não lembram das fórmulas, que é o mais comum de acontecer. Não julgo isso aí. Então, A ao quadrado dá A ao quadrado. Quadrado da raiz de 2 dá 2. Igual a H ao quadrado menos A ao quadrado vezes 2 dividido por 4. Então, resolvendo essa equação, ficaria H ao quadrado igual a 2A ao quadrado menos 2A ao quadrado sobre 4. Simplificando para chegar numa fração só, né? Vai ficar 8A ao quadrado menos 2A ao quadrado sobre 4. Então, meu H ao quadrado ficaria quem? 8A menos 2A dá 6A ao quadrado sobre 4. Então, o meu H, por final, seria a raiz quadrada de 6A ao quadrado sobre 4. Ora, o que é isso? Raiz quadrada de A ao quadrado A, raiz de 6 sobre raiz de 4, 2. Achei o valor da altura. Achando o valor da altura, eu posso calcular a área. Então, vamos lá. A área... Vou botar aqui, tá, gente? A área é a base vezes a altura e dividido por 2. Quem é a base? A base é a raiz de 2. Vezes quem é a altura? A raiz de 6 dividido por 2. Dividido tudo isso por 2. Se eu multiplicar aqui em cima, vai ficar A ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 6 dá raiz de 12. Eu posso multiplicar tudo isso porque o índice é igual. Sobre 2 sobre 2. Divisão de fração. Repete a primeira. A ao quadrado raiz de 12 sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 2. Então eu vou ter A ao quadrado raiz de 12 sobre 4. Aí eu vou voltar lá nas alternativas, né? Ver se tem esse valor de área. Ops, não tem. O que é que eu vou fazer? Se não tem o valor, camarada, tem que simplificar. Então vamos simplificar. Vou decompor 12. Se eu decompor 12 em fatores primos,
12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E 3 só vai por 3. Vai ficar 2 raiz de 3. Então, em vez de raiz de 12, eu vou escrever 2 raiz de 3. Então, vai ficar a ao quadrado, que multiplica 2 raiz de 3 sobre 4. Olha, apareceu uma simplificação possível aqui. Porque 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Vai ficar a ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor da área. E aí eu vou fazer essa investigação. Será que tem nas alternativas? A ao quadrado raiz de 3 sobre 2? Olha que beleza. Letra C. A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Que ótimo. Agora vamos lá. Uma caixa tem 46 bombons de morango e 4 de menta. Quantos bombons de morango devem ser retirados para que o percentual de bombons de morango da caixa seja 60%? Olha, vamos descer aqui. Questão 24. A gente tem que pensar no seguinte. Como é que eu calculo uma porcentagem simples dessa confração? Para saber a porcentagem atual, eu pegaria 46, que são os bombons, dividido por 50, que é se eu somar os bombons de morango e menta, e multiplico isso por 100. Então eu sei que atualmente eu corto um zero com um zero, 10 por 5 dá 2, e 2 vezes 46 vai dar 92. Olha que beleza. Eu sei que atualmente tem 92% da caixa é composta. Só que agora vamos pensar em quantos eu tenho que tirar para que isso seja 60%. Olha, gente. Então eu tenho 46 bombons, que eu tenho que tirar esse tanto que eu não sei quem é, dividido por 50, só que eu também vou tirar, né? Que eu vou ter que tirar a mesma quantidade de bombons. Vou multiplicar por 100, e esse resultado vai ter que dar 60, porque tem que ser 60%. A questão está muito clara. Olha que olha, isso é uma proporção. Olha que isso é uma proporção, percebe aqui? Então, ó, vamos multiplicar cruzado, meios por extremos. Então, vai ficar 100, que multiplica 46 menos x, igual a 60, que multiplica 50 menos x. Vou simplificar aqui por 10, que é para simplificar a minha vida. Então vai ficar 10 vezes 46, 460, menos 10x, igual a 6 vezes 50, 300, menos 6x. Então o que eu vou fazer? Pegar esse 10x e trazer para cá. Então vai ficar menos 6x mais 10x, igual a 460 menos 300. Isso aqui vai dar 4x, igual a 160. Meu x é igual a 160 dividido por 4. Meu x vai ser igual a 40. Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho que retirar 40 bombons. Eu tenho que retirar 40 bombons de dentro dessa caixa para que o percentual dela fique em 60%. Então, letra C. Eu preciso retirar daqui 40 bombons para que alcance essa situação que eu coloquei. Tá bom? Então, gente, aqui espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei resolver a prova o mais detalhado possível para que vocês conseguissem perceber quais são as estratégias que estavam sendo tomadas, quando foi necessário fazer alguma revisão de alguma coisa, para que a gente fique com as ideias sempre o mais claras possíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desejo de coração uma excelente prova para todos vocês, tanto quem vai fazer o SSA 1, o 2, o 3, o vestibular tradicional. Desejo muita sorte para vocês, que dê tudo certo, tudo bem? Minha participação no Pré-VUP está sendo encerrada hoje, no Pré-VUP Solidário. Espero que todo o trabalho de todo mundo surta bastante efeito e que vocês consigam a tão sonhada e desejada aprovação.
A gente se estendeu um pouquinho, mas é como eu disse a vocês antes de começar a aula. Tentei ser o mais detalhado possível para que vocês consigam fazer uma boa prova e entender aqui bem as explicações dessas questões, tudo bem? Então, muito boa sorte e até mais.